Fomos escolhidos, as nossas vidas impuras pedem Deus para purificar. Arrependam-se até o fim, para sermos revestidos. Gravemos em nossos corações o Senhor Deus, que é o remédio dos problemas e nos até o céu. As nossas vidas impuras pedem a Deus para purificar. Arrependam-se até o fim, para sermos revestidos. Não deixemos nossos deveres, vamos cumpri-los até o fim. Os vivos na vinda e Cristo não terão mais morte. As nossas vidas impuras pedimos a Deus para purificar. Arrependam-se até o fim, para sermos revestidos. No céu nós viveremos em paz, não haverá mais lágrima. Os sofrimentos do mundo serão aliviados. As nossas vidas impuras pedimos
a Deus para purificar. Arrependam-se até o fim, para sermos revestidos. A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs, congregados comigo aqui na Igreja de Deus, a única igreja verdadeira. Por quê? Porque não há outra igreja verdadeira além da Igreja de Deus, que o próprio Deus enviou por seu Filho Jesus Cristo, em sua nova lei, em suas doutrinas e em seus novos mandamentos. Isto é, a Igreja de Deus, a única igreja verdadeira para a salvação de toda a humanidade nos dias de hoje. Dentro da lei de Cristo, a nova lei, tá? Meus amados irmãos e irmãs congregados comigo aqui na Igreja de Deus, a leitura de hoje está no livro de Lucas. No livro de Lucas, capítulo 1, 2 e 3, e se der eu vou mais adiante, que vai retratar no capítulo 1 a respeito do nascimento de João, né? Vai tratar a respeito do nascimento de João. Quem é João? João é um enviado de Deus para dar início à pregação da lei de Cristo, antes de Cristo iniciar o seu ministério, né? Ele vai nascer 6 meses antes de Cristo nascer. João, que é chamado o Batista. Por que João é chamado o Batista? Porque dentro da lei de Cristo, das doutrinas da lei de Cristo, dos novos mandamentos, João vai pregar essa lei para o povo de Deus, a herança de Deus, os israelitas rebeldes, que não estão obedecendo mais a lei de Moisés, nem as ordenanças, nem os estatutos contidos nessa lei, chamada de lei de Moisés, que Deus deu para esse povo serem conduzidos até a vinda de Jesus Cristo, né? A lei de Moisés é dada ao povo de Deus, a herança de Deus, os israelitas, para que eles, através dessa lei, eles cumprindo e obedecendo, fosse, né, trazido até a vinda de Cristo. Mas não aconteceu isso, né? Porque 90% do povo de Deus, da herança de Deus, desobedeceram à lei de Moisés, desobedeceram aos estatutos e ordenanças da lei de Moisés e, em decorrência, a Deus também. Não quiseram mais ouvir Deus. Deus, por sinal, enviou vários profetas para esse povo israelita, filho dos filhos de Jacó, que era o Israel. Então, eles passaram a desobedecer, não obedecendo a lei de Moisés, os estatutos, as ordenanças que foi dada para esse povo serem conduzidos até a vinda de Cristo com a nova lei, né? Nova lei, doutrinas e novos mandamentos, que é a Igreja de Deus, a única igreja verdadeira para eles e para nós nos dias de hoje, que é a lei de Cristo, as doutrinas da lei de Cristo, os novos mandamentos. Eles não aceitaram e agora, antes da vinda de Cristo, primeiro é enviado João, que é o Elias, né? João é o Elias, João também é o Batista, porque ele está batizando para arrependimento de pecado dentro da lei de Cristo, né?
A lei de Cristo foi enviada por Deus, por seu Filho, para esse povo israelita, chamado de povo de Deus, herança de Deus, que são os filhos dos filhos de Jacó, que era Israel. Então, quando Cristo é enviado pelo Pai para esse povo, ele traz uma nova lei, chamada de Lei de Cristo, né? Lei de Cristo. Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Lei de Cristo. Está escrito lá. Lei de Cristo. Não é mais lei de Moisés, porque a lei de Moisés tornou-se maldição, tá? A lei de Moisés tornou-se em maldição por causa do próprio povo de Deus, da herança de Deus, esses israelitas, por sua desobediência, tanto eles foram amaldiçoados, quanto também a lei de Moisés tornou-se em maldição. E é por esse motivo que Deus tem enviado vários profetas para tentar resgatá-los da mão de Satanás e não conseguindo, como Jeremias, Malaquias, tantos outros, né? Muitos profetas que foram, Isaías, tantos outros profetas que foram enviados a esse povo de Deus naquele tempo para tentar fazer eles obedecerem à lei de Moisés e não tiveram sucesso. Por esse motivo é que Cristo está sendo enviado. Mas antes de Cristo ser enviado, está sendo enviado João, o Batista, que é o Elias, né? Vamos ler a partir de agora no livro de Lucas. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1 em diante, tá? No livro de Lucas, capítulo 1 em diante. E no capítulo 1 de Lucas, retrata o anúncio do nascimento de João, né? Esse João é o João o Batista, porque ele está batizando já através da nova lei, da lei de Cristo, que ele é também o Elias que havia de vir, que como consta na Bíblia. Então vamos ler Lucas capítulo 1, o anúncio do nascimento de João Batista, que vai nascer 6 meses antes de Jesus Cristo, né? João Batista vai nascer 6 meses antes do nascimento de Jesus Cristo, né? 6 meses antes do nascimento de Jesus Cristo. Então, a mulher depois vamos ler aqui, assim vocês entenderão, tá? Vamos ler. O anúncio do nascimento de João o Batista. Vamos ler. Houve nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias. Preste atenção. Houve nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, um sacerdote por nome Zacarias, que é da turma de Abias. Meus amados irmãos e irmãs, devemos entender aqui nessa leitura que esses sacerdotes aqui, Deus constituiu para tomar conta do tabernáculo, né? Qual é o tabernáculo? Lá no templo de Salomão, né? Então, esse povo aqui foram formados 12 grupos de pessoas para ser sacerdote aí no templo. 24 pessoas foram constituídas para ser sacerdote em 12 turmas, que significa 12 tribos do povo de Deus, herança de Deus,
os israelitas, né? Dessa época aqui, antes de Jesus Cristo. Então, nessa turma havia um sacerdote chamado Zacarias, né? Zacarias. E ele era o da turma de Abias naquela época, para tomar conta lá no templo. Cada um passava 15 dias. Cada sacerdote passava 15 dias no templo e depois ia para a sua casa e entrava outro, né? Esse Zacarias era de uma turma chamada a turma de Abias. E a mulher de Zacarias, a sua mulher, descendente de Abraão, chamava-se Isabel. Essa mulher de Zacarias, chamava-se Isabel. Ela era descendente de Abraão. Muito, né, neto, filho, né, tataraneto, trilhaneto, não sei quantos netos para frente, né? E a família vai crescendo e a família vai esticando, né? Então ela fazia parte ainda do povo de Abraão ainda, né? Referente às 12 tribos. Ambos eram justos diante de Deus, tanto Zacarias quanto Isabel. Eram justos, esse casal, diante de Deus, andando irrepreensível. Porque eles andavam irrepreensível? Porque eles obedeciam à lei de Moisés, os estatutos e as ordenanças da lei de Moisés, em todos os mandamentos dela e preceitos que Deus mandou escrever nessa lei, eles eram obedientes, tanto Zacarias quanto a sua esposa Isabel. Mas não tiveram filhos, né? Eles não tiveram filho. Foram vivendo e não tinha filho. Por que eles não tinham filho? Porque Isabel era estéril, ela não concebia, né? Mesmo Zacarias fazendo amor com ela toda noite, Isabel não engravidava. Ambos avançados em idade já, né? Como também Abraão com Sara. Abraão estava com 100 anos e Sara tinha 90. Olha só, Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 90. Ela já não tinha regra mais, Sara não tinha regra, mas engravidou, né? O anjo passou, quando o anjo passou por lá que ia destruir Sodoma e Gomorra, né? Que é as cidades que se tornaram de Satanás, ele passou lá e avisou a Abraão que Sara ia engravidar dele. E ela tinha 90 anos. Nem menstruar mais, ela menstruava. Mas pelo poder de Deus, né? Pelo poder de Deus, ela deu à luz a Isaque. Da mesma forma, é Isabel, porque Sara também era estéril. E Isabel também é estéril. Ela já está avançada de idade. Zacarias também já estão avançados de idade. E nunca tiveram filho porque ela era estéril. Como também, né, a esposa de Abraão, Sara. Ambas eram estéreis. Mas Deus fez com que elas engravidassem. E Isabel também vai engravidar, né? Mas não tinham filho porque Isabel era estéril. E ambos avançados em idade. Ora, estando Zacarias, exercendo as funções sacerdotais perante Deus, na ordem da sua turma, da turma de Abias, lá no templo de Salomão, né?
segundo o costume do sacerdócio da lei de Moisés, coube-lhe por sorte entrar no santuário para oferecer o incenso. Zacarias, que era o sacerdote nesse tempo aqui, da turma de Abias, ele entrou lá no santuário para oferecer incenso. E toda a multidão que estava lá no templo de Salomão, né, do povo, orava da parte de fora, porque eles não entravam, só quem entrava no santuário, lá naquele templo, era os sacerdotes. Quem era para ouvir a palavra não entrava, só o sacerdote era quem entrava no santuário. Então ele entrou lá e foi oferecer o incenso, né? E o povo ficaram da parte de fora na hora do incenso. Ficaram lá, mas não foram lá para o santuário. Apareceu então para Zacarias um anjo do Senhor. Quando ele entrou lá no santuário para oferecer o incenso, lá no santuário, lá do templo de Salomão, apareceu um anjo do Senhor para Zacarias, que era o sacerdote naquele dia. De 15 em 15 dias trocava de sacerdote, mas nesse dia era Zacarias. Então apareceu esse anjo para Zacarias em pé à direita do altar do incenso, lá no templo de Salomão. E Zacarias, vendo esse anjo, ficou um pouco turbado, atemorizado, né? E ficou cheio de temor, né? Vendo o anjo, ele ficou todo atemorizado. Mas o anjo falou para Zacarias: não temas, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Então ele orava sempre a Deus para Isabel, que era uma mulher estéril, já de idade avançada, entre 80 e 90 anos, como Sara, e até então não tinha dado um filho a ele ainda, mas ele sempre orava a Deus, pedindo para ter um filho, né? Mas Deus não tinha dado ainda, porque não era chegado a hora de Deus fazer Isabel engravidar. Não era chegada a hora. Então, quando chegou uma certa idade, eu acho que ela, 80, 90 anos, o anjo apareceu para o marido dela, que é Zacarias, o marido de Isabel, que ela era estéril, nunca teve filho. O anjo apareceu, né, e disse: não temas, Zacarias, lá no templo, porque a tua oração foi ouvida. Então Deus acatou a oração que Zacarias fazia, pedindo a Deus para que sua esposa engravidasse, para que ele fosse pai de um filho. Então o anjo disse: olha, a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, que é estéril, ela vai dar à luz a um filho, e você vai colocar o nome dele de João. Tudo isso era um propósito de Deus, né? É um propósito de Deus aqui, para o próprio Deus. Um propósito de Deus para o próprio Deus, entre Zacarias e sua esposa Isabel, para que ela engravidasse, né? Então Zacarias, que era sacerdote na turma de Abias, nesse dia aqui, ele estava exercendo o sacerdócio, e era no mês de julho. Era no mês de julho, quando esse anjo apareceu, dizendo que Isabel iria engravidar. Era no mês de julho.
E disse a ele: terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Foi o que o anjo falou para Zacarias lá no altar do incenso, dentro do templo de Salomão, onde ele estava exercendo a sua função sacerdotais, né? Porque ele era sacerdote de Deus. Porque ele será grande diante do Senhor. Quem? João o Batista, que vai nascer de Isabel. Vai ser grande diante de Deus. Esse João que vai nascer. Não vai beber vinho, nem vai beber bebida forte. Não vai tomar cachaça, né? Nem vai tomar uísque, essas coisas. Nem vai beber vinho, nem vai tomar cachaça, nem vai tomar uísque. Nada de bebida forte. Esse João, que Zacarias vai engravidar Isabel, que é estéril, né? Ele não vai beber bebida forte, nem tomar vinho. E será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, que vai ser Isabel. Converterá a muitos dos filhos dos israelitas, né? Porque o propósito de fazer Isabel engravidar de Zacarias para nascer João é para ele pregar a nova lei, a lei de Cristo, doutrinas de Cristo, os novos mandamentos, no qual é a única igreja verdadeira para a salvação de toda a humanidade nos dias de hoje, que é a igreja de Deus, né? Então João vai converter, né? Quando ele crescer, quando ele nascer e crescer, está escrito aqui em Lucas capítulo 1:16, que quando João nascer de Isabel, ele vai converter muito do povo israelita a Deus, através da pregação que ele vai fazer, ordenada por Deus, né? E ele irá adiante no espírito e poder de Elias, porque ele é o Elias. Mas Deus mandou colocar o nome dele de João, para assim, que lá Isaías fala do Elias, né? Mas só agora é que Cristo vai revelar, depois que Cristo nascer, crescer, que estiver falando aos apóstolos e a esse povo aqui dessa época, é que Cristo vai revelar quando ele morrer que ele era o Elias. O próprio Cristo é quem vai revelar que João, o Batista, o que está batizando, aí esse povo que era de Deus, ele é quem é o Elias, né? Então vai nascer João, o Elias. Vai nascer de Isabel, né? Vai ser filho de Zacarias. Então ele irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes do povo israelita à prudência dos justos, porque são todos rebeldes, né? Esse povo de Deus se tornaram muito rebeldíssimos demais, não obedece a Deus, não obedece à lei de Moisés e os estatutos. Então é por isso que Deus, o Pai Todo-Poderoso, está fazendo como quando Zacarias terminar aí o seu trabalho, né? Que chegar em casa, ele vai fazer amor com Isabel e ela vai engravidar em seguida, né? Ela vai engravidar. E ela vai engravidar no mês de julho. Do dia 15 em diante de julho, Isabel fica grávida de João, que é o Elias, o Batista, né? Então ela vai engravidar a partir do dia 15 de julho, quando Zacarias terminar os serviços aí no templo, que for para casa, que vai entrar o outro sacerdote no lugar dele, ele vai para casa. Chegar em casa, ele vai fazer amor, namorar com Isabel, e ela vai engravidar, porque ela é estéril. Ela vai engravidar, não é porque
Zacarias vai transar com ela, não. Ela vai engravidar porque Deus quer que nasça João, o Elias, para dar início à pregação da lei de Cristo, das doutrinas da lei de Cristo, dos novos mandamentos, para que o povo de Deus se arrependa de suas imundícies, de suas nojeiras, de seus pecados, para assim se converter à igreja de Deus. É por isso que Deus está fazendo Isabel engravidar, através de seu marido Zacarias. Disse então Zacarias ao anjo, quando falou isso para ele, né? Que Isabel ia engravidar. Então Zacarias disse ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu já sou velho, né? Como Jacó. Quando Jacó engravidou Sara, ele tinha 100 anos. E Sara tinha 90. Ela nem menstruava mais, né? Ela nem tinha menstruação mais, mas engravidou. Por quê? Por causa do poder de Deus. Ela deu à luz a Isaac, né? E aqui também Isabel, que é estéril, e já está numa faixa de 90 anos também, já não tem mais menstruação também, e além disso é estéril, mas vai engravidar pelo poder de Deus para dar à luz a João, que é o Elias, né? Então disse o anjo a Zacarias, disse Zacarias, respondeu ao anjo, quando o anjo falou que a sua esposa ia engravidar, ele disse: como é que eu vou ter certeza disso, que ela vai engravidar? Pois eu já sou velho, a minha mulher também já está com a idade muito avançada. Ao que ele respondeu o anjo que Deus enviou, que é o anjo Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado por ele para te falar e te dar estas boas notícias, essas boas novas, né? O anjo Gabriel, que vive ao lado de Deus lá no paraíso, lá em seu mundo habitável, né? Então Deus envia o anjo Gabriel para dar notícia a Zacarias, que quando ele sair aí do templo de Salomão, terminar o seu trabalho aí, que ele passa 15 dias no templo de Salomão, trabalhando como sacerdote, quando terminar o seu período, aí vai entrar, que é 2 por mês. É 2 sacerdotes que ficam no templo por mês, né? São 24 pessoas e 2 por mês. Durante o ano, de 2 em cada mês, 2 pessoas. Então Zacarias, quando o anjo está falando aqui para ele, ele já está perto de terminar os seus trabalhos aí no templo e vai para casa, vai fazer amor com Isabel e ela vai engravidar pelo poder de Deus, né? Porque é Deus quem está dizendo que ela vai engravidar, né? E porque ele também orava muito a Deus pedindo para ter um filho. Por isso que Deus vai fazer com que Isabel, que é estéril, fique grávida do seu esposo Zacarias. Então eis que ficarás mudo, né? Depois que ele deu essas boas novas para Zacarias, lá no altar, né? No altar do incenso. O anjo Gabriel está falando com Zacarias lá no templo de Salomão, no altar do incenso. E quando ele falou essas coisas para Zacarias, ele ficou mudo, né? Para não estar espalhando para ninguém, né? Por isso o anjo fez essa coisa com ele, para não estar espalhando para ninguém. Então eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras. Então ele não deu crença no que o anjo estava falando. Por isso que o anjo fez ele ficar mudo. Porque ele não acreditou no que o anjo estava falando, que ele ia engravidar Isabel, que era estéril, né? Ele não acreditou. Até eu ficava cismado também. Não é na verdade? Se você mora com uma mulher, você sabe que ela é estéril. 10, 20, 30, 40 anos, 50 anos, 70 anos, 80 anos. Aí ela vem engravidar de você, é para você acreditar? Fica meio difícil, né não? Assim também foi Zacarias.
Ele não acreditou no que o anjo falou. E por esse motivo o anjo fez ele ficar mudo. Até ele saber que Isabel estava grávida, né? Então você vai ficar mudo porque até que estas coisas aconteçam, porque você não acreditou nas minhas palavras, que a seu tempo há de se cumprir. O povo estava esperando Zacarias lá no salão do templo de Salomão e se admirava da sua demora lá dentro no santuário, porque ninguém podia entrar, só quem entrava era o sacerdote lá no santuário do incenso. E os irmãos, né, lá no templo de Salomão ficavam muito admirados com a demora de Zacarias, do sacerdote, que não voltava mais. Mas o anjo estava conversando com ele, dando essa notícia para ele. Quando ele saiu, porém, não lhe podia falar, porque o anjo fez ele ficar mudo, para ninguém saber o que conversaram lá dentro, né? O anjo fez, ele não acreditou, né? Zacarias não acreditou que ele iria engravidar a mulher dele, que era estéril. Ele não acreditou, ele disse: você não acredita não, porque você vai ficar mudo, você não vai contar isso para ninguém. Aí quando ele saiu, estava mudo, né? Quando ele chegou lá no meio da multidão, no templo, lá no templo de Salomão, ele estava mudo, não podia falar. E perceberam que ele teve, o povo que estava lá no culto, né? Perceberam que ele tinha tido uma visão lá no santuário. E falava-lhes por aceno. Ele falava por aceno, porque ele ficou, o anjo fez ele ficar mudo, porque não acreditou no que o anjo estava falando. Então ele falava por aceno, mas permanecia mudo. E determinado os dias do seu... E terminando, desculpem, e terminando os 15 dias do seu ministério lá no templo, que era 15 dias que cada sacerdote passava durante o ano, né? Era 2 sacerdotes para cada mês. Cada um ficava 15 dias para ministrar lá no templo de Salomão. Zacarias era da turma de Abias, que era do mês de julho, né? Era no mês de julho. Do dia 1 ao dia 15 de julho, eram os dias que Zacarias ficava lá no templo para ministrar a lei de Moisés ao povo de Deus lá. Então ele voltou para casa, depois que terminou esses 15 dias dele, ele foi para casa. Depois desses dias, Isabel, sua mulher, engravidou, né? Porque ele chegou aí, ele passou 15 dias lá no templo, 15 dias, mas ele já era de idade, né? Mas Deus deu vigor a ele, ele voltando para casa, Deus deu vigor a ele, deu vigor também a Isabel, porque ela já é velhinha. Ela era velhinha e ele também era velhinho. Ambos eram velhinhos. Tanto Isabel, que era estéril, era velhinha, e ele também. Mas Deus deu vigor a ele e Deus deu vigor a Isabel. E quando ele terminou o serviço aqui, os 15 dias que trabalhava lá no templo, quando ele chegou em casa, aí Deus deu vigor a ele e ele pegou a sua esposa, né? Fez amor com ela, e aí ela engravidou de João, ela concebeu de João. E por 5 meses ficou oculta. Depois de ela ter engravidado pela sua idade avançada, ela engravidou e ficou por 5 meses em oculto, sem ninguém saber que ela estaria grávida, Isabel, né? Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou para mim, a fim de acabar com o meu opróbrio diante dos homens, porque ele não fazia filho, né? Por causa que ela era estéril. Então acabou o opróbrio de Zacarias, porque ele engravidou a Isabel. Então ela, do dia 15 de julho a 30 de agosto, ela engravidou. Nesse período, né? Isabel, ela engravidou
entre 15 de julho a 30 de julho. De 15 de julho a 30, ao final do mês, ela engravidou, né? Agora vamos passar, presta atenção, 6 meses, né? Ela ficou escondida durante 5 meses, sem ninguém saber que ela estava grávida. Agora vamos anunciar agora também o nascimento de Jesus, tá? O nascimento de Jesus. Vou tá aqui também no livro de Lucas, capítulo 1. Muitas pessoas, né? Muitas pessoas católicas, evangélicas e etc. também acham que Jesus nasceu em dezembro, né? A maioria da humanidade acha que Jesus nasceu em dezembro, não é verdade? Para os católicos, o pregador dos católicos diz que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Isso é folclore, tá? Isso não é verdade, isso é folclore da Igreja Católica e de outras igrejas que acreditam nisso. Isso é folclore da Igreja Católica pregar que Cristo nasceu em dezembro. Isso é mentira. É uma mentira maior do que esse mundo inteiro. Isso é mentira. Cristo não nasceu em dezembro. Não nasceu. Então vou retratar aqui o anúncio do nascimento de Jesus Cristo. Prestem bem atenção, Isabel engravidou a partir do dia 15 de julho ao 30 de julho, tá? No mês 7. Do dia 15 de julho a 30 de julho foi o mês que Isabel engravidou, em julho, tá? Agora vamos para o anunciado do nascimento de Jesus. Presta atenção, para que vocês não sejam enganados, né? Não sejam enganados por esses pregadores falsificados que tem por aí, né? Ora, no 6º mês, que 6º mês? No 6º mês, depois do anjo Gabriel ter falado com Zacarias, o anjo Gabriel falou no mês de julho, presta atenção. No mês de julho foi o mês que Gabriel falou para Zacarias que ele iria engravidar Isabel. No mês de julho. 6 meses depois, julho, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, em janeiro, Maria foi avisada que ia dar à luz também. Mas Isabel deu à luz por causa do seu marido. Mas Maria não, Maria é diferente. Por quê? Cristo vai entrar nela. Como espírito. E lá ele vai se tornar, vai se fazer carne. Vai se tornar uma pessoa humana no ventre dela. É diferente, né? Cristo, com o Espírito Santo de Deus, vai entrar no ventre de Maria para ele, não ela, para ele se fazer carne, se tornar uma pessoa humana, para cumprir o propósito de Deus junto com o seu povo. De quê? De que uma pessoa nasce, cresce, vive, morre e não comete pecado em seu corpo carnal. Esse é o exemplo que Cristo vai dar em entrar no ventre de Maria para se fazer carne, como está escrito. Não é Maria que vai fazer Jesus, não.
ele vai apenas usar o ventre dela, só, porque ela foi agraciada por Deus. Ela foi agraciada para que seu filho se tornasse uma pessoa humana, porque Jesus Cristo não é nascido de Maria. Essa é a verdade. Jesus Cristo não nasceu de Maria coisa alguma, porque Cristo, segundo a Bíblia, ele é nascido de Deus, lá em seu mundo habitável, e não aqui na terra. Aqui na terra ele se fez carne para provar para o povo de Deus, a herança de Deus, os israelitas, que uma pessoa nasce, cresce, morre, vive e morre sem cometer pecado. Esse é o propósito de Cristo. Por quê? Porque se ele tivesse desobedecido a Deus nesse propósito, ele não teria voltado para o Pai, porque tinha se tornado pecador e tinha morrido para o Pai por causa do pecado, por causa da transgressão. Entenderam? Foi isso que Deus provou em tornar seu filho em uma pessoa humana e, além disso, obedecendo a sua nova lei. Obedecendo a sua nova lei, a lei de Cristo, as doutrinas de Cristo que o Pai deu para ele cumprir e pregar, que é a igreja de Deus, a única igreja verdadeira para a salvação de toda a humanidade hoje. Então vamos ver esse anúncio aí do nascimento de Jesus Cristo. Vamos lá. Ora, no 6º mês, depois do anjo Gabriel ter falado com Zacarias no mês de julho, ele foi falar lá para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O anjo Gabriel foi para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E lá tinha uma virgem que era noiva com um homem cujo nome era José, né? Cujo nome era José, que era descendente do povo de Davi, né? Da descendência de Davi, do rei Davi. E o nome dessa virgem que namorava com José era Maria. Essa virgem que era noiva com José era Maria. Então o anjo entrou onde ela estava e disse para ela: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Foi a saudação que o anjo Gabriel fez a Maria, né? Quando entrou lá onde ela estava, o anjo saudou ela dessa forma: salve, agraciada, o Senhor é contigo, Deus é contigo. Foi o que o anjo Gabriel falou para ela. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, esta saudação, ficou um pouco perturbada. Muito, e pôs-se a pensar que saudação seria essa que o anjo Gabriel teria falado para ela. Disse-lhe então o anjo Gabriel, falou para Maria: não temas, Maria, pois fosse achada agraciada por Deus. Você foi achada graciada por Deus. Eis que você vai conceber e vai dar à luz um filho. O anjo Gabriel está falando para Maria. Ela é virgem, não tinha feito sexo ainda, né? Era uma moça virgem, apenas estava namorando com José. Ela e José, que é lá da família do povo do rei Davi, né? Da descendência do rei Davi. Era José, que era noivo com Maria. Então o anjo está dizendo que ela vai... Não tema, o anjo disse,
Porque você foi achado com graça diante de Deus, e você vai conceber e vai dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Foi isso que o anjo Gabriel falou para Maria, né? Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus, e lhe dará o nome de Davi, seu pai. Eu não entendo aqui, não entendi essa parte não. Esse negócio aqui de que ele é filho de Deus, o Altíssimo, o Senhor, Deus. Mas Deus vai fazer ele, né? Deus vai fazer com Cristo e dará o trono de Davi para ele, né? Deus vai dar o trono de Davi para Jesus. E ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim, né? Então Maria perguntou ao anjo: como se fará isso? Como é que vai ser isso? Uma vez que José ainda não transou comigo, não conheceu, né? Não me conheceu, porque a palavra conheceu na Bíblia é fazer sexo, né? Tem vários versículos na Bíblia que comprova que a palavra conhecer é fazer sexo, né? Lá na Bíblia está escrito: conhecer engravida a mulher. Conhecer é fazer sexo. Como ela está dizendo aqui ao anjo: como é que eu vou engravidar uma vez que ninguém me conheceu, nenhum homem me conheceu ainda, não fez sexo comigo? Como é que eu vou? Eu sou virgem. Eu sou virgem, nenhum varão transou comigo ainda. Ela respondeu para o anjo Gabriel, né? Porque a palavra conhecer é fazer sexo. E Maria está dizendo para o anjo: nenhum homem me conheceu ainda, nenhum homem transou comigo. Como é que eu vou dar luz? Respondeu o anjo: virá sobre ti, olha só, porque Cristo está com o Espírito Santo de Deus, né? Cristo foi enviado com o Espírito Santo de Deus aqui para a terra, nesse tempo aqui, nessa época aqui de Maria. Então o anjo disse: virá sobre ti o Espírito Santo de Deus e o poder de Deus, e cobrirá com a sua sombra, e por isso o que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Essa criança que vai nascer, ele é filho de Deus, mas ele não é filho de Maria. Ele é filho de Deus. Até o próprio versículo aqui está informando que ele não é filho de Maria, é filho de Deus. O próprio versículo já está dizendo: com o poder do Altíssimo te cobrirá com a sombra. Por isso o que há de nascer de você, Maria, é chamado Santo, Filho de Deus, e não filho dela. É claro aqui, está dizendo que ele é filho de Deus e não de Maria. Porque Jesus Cristo nunca chamou Maria de mãe. Jesus Cristo nunca chamou Maria de mãe. Não, nunca, nunca. Ele chama ela de mulher. Em vários versículos da Bíblia, Cristo chama Maria de mulher. E é tanto que quando ele está num culto, né? Quando ele está num culto, chega Maria e os irmãos dele, né? Porque Maria teve mais filhos. Maria teve aproximadamente uns 5 filhos e filha. Entre filho e filha, ela deu à luz mais uns 5 depois de Jesus, né? 5 ou 4. Porque ela teve filhos e filha. Não só foi Jesus, Jesus foi apenas o primogênito, o primeiro. Cristo foi o primeiro filho de Maria, mas ela teve mais, né? É tanto que quando Cristo cresceu, chegou o tempo dele pregar, que ele estava pregando, porque
os irmãos de Jesus, que são israelitas, ela também é israelita, José já tinha morrido, que era carpinteiro, todo esse povo era israelita. Então, quando Cristo estava pregando lá no templo, chegou Maria e os seus irmãos, filho dela, foi lá ver Jesus. E o cabra que viu foi dar o recado para Jesus lá. Disse, olha, a tua mãe está aí fora querendo falar contigo. Sabe o que Jesus respondeu? Quem é minha mãe? Quem é minha mãe? Perguntou. O rapaz foi dar o recado. Jesus, olha, a tua mãe e teus irmãos estão aí fora querendo falar contigo. Aí ele respondeu para ele, quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? A não ser vocês que estão congregados aqui comigo. Porque a própria Maria e os outros filhos não acreditavam em Jesus, naquilo que ele estava pregando dentro da nova lei, que é a igreja de Deus. Os próprios irmãos de Jesus, filhos de Maria, queriam que Jesus morresse, porque eles não seguem nem sequer a lei de Moisés, né? E Cristo, por estar pregando uma nova lei, aí é que eles estão injuriados mesmo com Jesus. Então Maria perguntou ao anjo como é que se fará isso, porque nenhum varão me conheceu ainda, nenhum varão transou comigo. Respondeu-lhe o anjo, virá o Espírito Santo de Deus e o poder de Deus e te cobrirá com a sombra, e por isso você há de nascer, será chamado Santo, Filho de Deus, e não filho dela. Eis que também Isabel, né, a outra Isabel, esse evento aqui é depois de 6 meses, tá? Depois de 6 meses de Isabel engravidar. Esse evento aqui que o anjo está falando com Maria, no mês de janeiro, finalzinho de janeiro, de dezembro para janeiro, é que o anjo está dando a notícia a ela aqui. Eis que também Isabel, tua parenta, o anjo está dizendo para ela. O anjo Gabriel está revelando também para Maria, 6 meses depois, que Isabel, a tua parenta, também concebeu, já deu à luz um filho, em sua velhice. E este 6º mês, para aquela que era chamada estéril, né? Porque para Deus nada será impossível. É o que o anjo está retratando aqui. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. E o anjo se retirou, né? Naqueles dias, levantou-se Maria, quando soube dessa notícia que ia engravidar, e foi apressadamente à região da Mesopotâmia, montanhosa, foi para a região montanhosa, a uma cidade lá de Judá, da tribo de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel, né? Ela saudou Isabel, porque ela já estava 6 meses de grávida, né? Quando Maria foi lá, já ia nos 7 meses de gravidez já de Isabel. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, saltou, né, a criancinha no seu ventre, quer dizer, João o Batista, que é o Elias, que estava no ventre de Isabel, saltou de alegria lá dentro do ventre dela. Isabel ficou cheia do Espírito Santo, né? E exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Isso foi o que Maria falou para Isabel, né? Maria, ao ouvir a saudação a saudação de Maria, saltou a criancinha do seu ventre
E Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto? Que venha visitar-me a mãe do meu Senhor. Pois logo que me soou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha, né, que é João, pulou de alegria dentro dela. Bem-aventurado aquela que acreditou que se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Agora vamos, essa parte aqui agora, em Lucas capítulo 1, o cântico de Maria. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque atentou na condição humilde de sua serva desde agora, pois todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grande coisa, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Maria aqui já está falando com o poder de Deus, né? Por causa de Cristo que está no ventre dela. Com o seu braço manifestou o poder, dissipou os que eram soberbos nos pensamentos de seus corações. Depois dos tronos dos poderosos e elevou os humildes. Aos famintos encheu de bens e vazio despediu os ricos. Auxiliou a Isabel, seu servo, lembrando-se de misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua descendência para sempre. E Maria ficou com ela cerca de 3 meses e depois voltou para sua casa. O nascimento de João Batista, ora, completou-se para Isabel o tempo dela dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes o que o Senhor lhe multiplicara a sua misericórdia e se alegravam com ela. Sucedeu, pois, no 8º dia que vieram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. Respondeu, porém, a sua mãe: de modo nenhum, mas será chamado João, porque foi a ordem de Deus, né? Que ele deu a Zacarias para pôr o nome dele de João, que é o Elias. Ao que lhe disseram: ninguém há na terra presente que se chame por este nome. E perguntaram, por aceno ao pai, como queria que se chamasse. E pedindo ele uma tabuinha, escreveu, porque ele ainda continuava mudo: seu nome é João. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se abriu e a língua lhe soltou, louvando a Deus. Então veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas todas estas coisas, e todos os que dela souberam as guardavam no coração, dizendo: que virá a ser então este menino? Estão perguntando o que é que esse João vai ser, pois a mão do Senhor estava com ele. Agora é o cântico de Zacarias, seu pai. Ficou cheio do Espírito Santo e profetizou Zacarias, dizendo: bendito seja o Senhor Deus dos israelitas, porque visitou e remiu o seu povo, e para nós fez surgir uma salvação poderosa na casa do rei Davi,
seu servo, assim como desde os tempos antigos tem anunciado pela boca dos seus santos profetas, para nos livrar dos nossos inimigos e na mão de todos que nos odeiam, para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se-á do seu santo pacto da lei de Moisés e do juramento que fez a Abraão nosso pai, de conceder-nos que, libertado da mão dos nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias de nossas vidas. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Está falando do seu filho, né? Zacarias está falando de João, que é o Elias. Porque irás entre a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo, aos israelitas, o conhecimento da salvação através da nova lei, da lei de Cristo, das doutrinas, dos novos mandamentos, que vai ser a igreja de Deus pregada por João, o Batista, que vai começar a batizar, né? Que é o Elias, na remissão dos seus pecados. Graça e entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos há de visitar a aurora lá do alto, para alumiar os que jazem nas trevas, né? Para alumiar aqueles que estão mortos nos pecados e na sombra da morte e dos pecados, a fim de dirigir os nossos pés no caminho da paz através da lei de Cristo, das doutrinas da lei de Cristo, dos novos mandamentos, no qual é a verdadeira igreja para a salvação de toda a humanidade, que é a igreja de Deus. Ora, o menino crescia e ficava robusto em espírito e habitava nos desertos até o dia da sua manifestação ao povo de Deus, a herança de Deus, esses israelitas, filhos dos filhos de Jacó, que se tornaram rebeldes e desobedientes à lei de Moisés. Passando agora, meus amados irmãos, no livro de Lucas, capítulo 2, o nascimento de Jesus Cristo, né? Lucas, capítulo 2, retrata o nascimento de Jesus Cristo. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o povo naquela época fosse recenseado. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam se alistar-se, cada um à sua própria cidade. Subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a cidade do rei Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. José, né? Era descendente da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, a sua esposa, que estava grávida de Jesus Cristo. Enquanto estava ali, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz. Era mais ou menos o mês de outubro, né? Quando Maria foi dar à luz. Era mais ou menos outubro, por aí, né? Era mais ou menos isso. Em janeiro Maria engravidou, né? Em janeiro Cristo entrou em Maria para se fazer carne, em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho, agosto, em setembro. Entre setembro e outubro, Jesus Cristo nasceu, né? Porque Maria engravidou em janeiro. Cristo entrou em Maria, através do Espírito Santo, no mês de janeiro. Aí, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 5 meses. Junho, julho, agosto, setembro, 9 meses. Entre setembro e outubro, Jesus Cristo nasceu, porque ele não nasceu em dezembro. A igreja que prega que Cristo nasceu em dezembro, isso é folclore, é mentira maior do que esse mundo todo. Cristo nasceu entre
15 de setembro 30 de setembro a 15 de outubro. Essa é mais ou menos a data em que Jesus Cristo nasceu, ok? Porque Maria engravidou em janeiro. É só fazer as contas. Depois de 6 meses de... Depois de 6 meses de Isabel engravidar, que ela engravidou no mês de julho, né? Depois de 6 meses foi que o anjo Gabriel foi falar com Maria. Aí julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, né? Depois de 6 meses. Em janeiro foi, depois de 6 meses de Isabel estar grávida, foi que o anjo falou com Maria dizendo que ela ia engravidar também. Então ela engravidou em janeiro, aí passou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, né? Entre setembro e outubro, Jesus também nasceu. Então ele não nasceu em dezembro, né? É bem claro na Bíblia, bem claríssimo. Claríssimo como água cristalina, né? Que Jesus não nasceu em dezembro. Isso é apenas um folclore criado por essas igrejas que tem por aí. Então teve seu filho primogênito. Primogênito porque é o primeiro, né? Maria teve seu filho primogênito porque é o primeiro, mas depois ela teve mais filhos. Ela teve aproximadamente entre Jesus e os outros uns 5 filhos, entre filhos e filha, né? Filhos e filha, é o que consta na Bíblia, né? E José só transou com Maria depois dela ter dado à luz a Jesus, também consta na Bíblia. Mateus 25, né? Lá na 25 de Mateus retrata que José só transou com Maria depois dela ter dado à luz a Jesus. É o que está escrito, né? Então, Jesus é o primogênito. Então, envolveu ele em faixa, deitou ele numa manjedoura, porque não havia lugar lá nessa viagem, nessa pousada, quando ela estava viajando lá para se alistar, ela e o marido. Eles chegaram nessa pousada e não tinha lugar, então ela ficou numa manjedoura, né? E foi lá onde ela deu a luz a Jesus Cristo. Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardava durante as vigílias da noite o rebanho que eles pastoravam. E um anjo do Senhor apareceu para esses pastores de ovelha, de bode, de boi. Apareceu a glória do Senhor e cercou a esses pastores o resplendor, pelo que se encheram de grande temor. Mas o anjo, porém, lhe disse: não tema, porquanto vos trago nova de grande alegria, e será para todo o povo israelita. É que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em faixa e deitado em uma manjedoura. Então, o anjo deu o recado para esses. Então, de repente, apareceu junto ao anjo grande multidão da milícia celestial, né? Anjo, mais anjo, ao redor do anjo Gabriel, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. E logo que os anjos se retiraram daqueles homens para o céu, diziam esses pastores que estavam lá no campo, uns aos outros: vamos já até Belém e vejam isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então foram para lá esses pastores, pois toda a pressa, né? E acharam Maria e José e o menino deitado lá na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra acerca do menino que lhe foram dita. E todos que ouviram se admiravam do que os pastores lhe diziam, né? O pastor relatou que o anjo tinha falado para ele. Maria, porém, guardava todas estas coisas,
meditando-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhe foi dito através do anjo, né? E quando se completaram 8 dias que Cristo tinha nascido, então circuncidaram o menino, né? Porque ele tinha que cumprir a lei de Moisés. E na lei de Moisés, todo o israelita tem que cortar o prepúcio da criança, né? Lá do negocinho do menino, cabrestinho tem que ser cortado de toda a criança israelita. Então assim também fizeram com Jesus Cristo, né? Que pelo anjo lhe foi posto antes de ser concebido. Terminados os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no para Jerusalém para apresentar ao Senhor lá no templo de Salomão, conforme está escrito na lei de Moisés. Todo primogênito será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício, segundo o disposto da lei de Moisés, um par de rola ou 2 pombinhos, né? Ora, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperava a consolação do povo israelita, e o Espírito Santo estava sobre esse homem, né? Nesse Simeão, e lhe fora revelado pelo Espírito Santo que que ele não morreria antes de ver Jesus Cristo. Assim, pelo Espírito, foi ao templo lá de Salomão, e quando os pais trouxeram Jesus Cristo para fazer por ele segundo o costume da lei de Moisés, Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora o Senhor desprendes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois nos meus olhos já viram a tua salvação, né? Simeão já tinha visto o Cristo, que é a salvação do povo israelita, quando ele começar a pregar a igreja de Deus dentro da sua nova lei, de suas doutrinas, de seus novos mandamentos, que é para a salvação do povo israelita nessa época aqui, o qual tu preparaste ante a face de todos os povos, luz para a revelação do gentio e para a glória do teu povo israelita. Enquanto isso, seu pai e sua mãe se admiravam destas coisas que deles dizia E Simeão os lançou e disse a Maria, mãe do menino Jesus: eis que este é posto para a queda e para levantamento de muitos dentre o povo israelitas, e para ser alvo de contradição. Isso foi o que Simeão falou para Maria, né? Que estava com ele como uma criancinha ainda. Simeão está dizendo que Cristo vai ser alvo, né, de contradição para o povo de Deus, a herança de Deus, esses israelitas aí, né, em Belém. Sim, e uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era já avançada em idade, tendo ouvido com o marido 7 anos, né? Tendo vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva, e quase 84 anos de idade, não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejum e oração, né? Então, essa mulher, né, que o marido dela morreu, era viúva, né? E já era de grande idade,
essa Ana, e ela vivia no templo de Salomão orando e jejuando. Chegando ela na mesma hora, deu graças a Deus e falou a respeito do menino Jesus a todos que esperavam a redenção do povo em Jerusalém. Assim que cumpriram todos segundo a lei de Moisés, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade Nazaré, né? Maria e o povo voltaram para a sua cidade lá em Nazaré. E o menino ia crescendo, fortalecendo-se, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. A nova lei, né? A lei de Cristo estava com Cristo, que é a graça, né? E a graça de Deus estava com ele, com o menino Jesus Cristo, que é a sua nova lei, as suas doutrinas, os seus novos mandamentos. Ora, seus pais iam todos os anos para Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, subiram eles, segundo o costume da festa da Páscoa, e terminados aqueles dias de Páscoa, ao voltarem para casa, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que Maria e José percebessem que ele tinha ficado. Julgando, porém, que estivesse entre os companheiros de viagem, andaram a caminho de um dia e procuravam por Jesus entre os parentes e conhecidos, e não acharam ele. Voltando para Jerusalém para procurar ele, encontrou ele, que passado 3 dias o acharam lá no templo de Salomão, sentado no meio dos homens doutores, né, daquele povo estudioso daquela época, e ouvindo Cristo e interrogando ele. E todos os que o ouviam se admiravam da sua inteligência e das suas respostas, né? Cristo já estava aí com 12 anos, já estava um meninote, já muito cheio daquilo que Deus deu a ele. Quando viram, ficaram maravilhados seus pais, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que procedeste assim para com a gente? Ficasse aí escondido sem a gente. Eis que teu pai e eu, ansiosos, estava procurando por você. Então ele respondeu: Por que vocês estão me procurando? Cristo perguntou para Maria e para José, que estava com ele: Por que é que vocês estão me procurando? Vocês não sabem que eu devia estar na casa do meu pai? Porque ele estava lá no templo de Salomão. Então, o que é que ele está considerando aqui? Cristo aqui está considerando que Maria não é mãe dele, nem José é pai dele, né? Ele está considerando que José não é pai de Jesus, nem sequer Maria também, porque ele não é nascido de Maria, ele é nascido de Deus. Por isso que ele respondeu dessa forma para Maria e para José, dizendo: Por que vocês estão me procurando? Vocês não sabem que eu devia estar na casa de meu pai, que é lá o templo de Salomão, né? Eles, porém, não entenderam o que Jesus falou por essas palavras que ele disse. Então, descendo com ele, foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e a sua mãe guardava todas estas coisas em seu coração. E crescia Jesus em sabedoria e estatura, e em graça diante de Deus e dos homens. Meus amados irmãos e irmãs, vamos passar agora para Lucas capítulo 3, a primeira pregação de João o Batista, o Elias, né? A primeira pregação de João o Batista. Que porque ele é batista? Porque ele está batizando através da lei de Cristo, da nova lei, né? Da lei de Cristo, da igreja de Deus. Então, por isso que ele é João o Batista, mas ele é João o Elias. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilato governador da Judéia,
Herodes, o tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Tureia, de Traconites e Lisânia, tetrarca de Abilene, sendo Arás e Caifás sumo sacerdote nesse tempo, veio a palavra de Deus a João, o Batista, o Elias, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando a nova lei de Cristo, os novos mandamentos, que é a Igreja de Deus, para que o povo israelita se batizasse, se arrependendo de seus pecados, né, para a remissão de seus pecados, porque eles se tornaram muito rebeldes, contrário à lei de Moisés, às ordenanças e os estatutos da lei de Moisés, que eles não estavam cumprindo e nem obedecendo a Deus quando Deus enviava um profeta para eles. Então João começou a pregar para esse povo israelita essa nova lei, a lei de Cristo, para que eles se arrependessem de seus pecados, para ser batizado, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireite as veredas, as suas veredas desse povo israelita, né? Todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro. O que é furtuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão através dessa nova lei que João Batista vai pregar. E toda a carne verá a salvação de Deus se converter nessa nova lei, nessas doutrinas dos novos mandamentos que Deus deu a João Batista para o seu povo, a sua herança, esses israelitas rebeldes. João dizia, pois, às multidão que saíra para se batizar por ele, raça de víbora, né? João dizia para esses israelitas que ia lá para se batizar sem aceitar a lei de Cristo, João chamava com eles raça de víbora, quem vos ensina a fugir da ira vindoura. Produz, pois, fruto digno de arrependimento, e não comecieis a dizer em vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Também já está posto o machado, né, à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo, diz João Batista. Quem são essas árvores que o machado já está posto para a raiz dela? Esse machado é a lei de Cristo, é as doutrinas da lei de Cristo, é os novos mandamentos, é a igreja de Deus que Deus vai enviar por seu filho. E João está dizendo aqui que esses israelitas não aceitar, eles irão ser cortados do meio do povo de Deus e vão ser lançados no inferno, no fogo, né? Ao que lhe perguntavam as multidões que estavam: que faremos, pois, João? Respondeu-lhe então João: aquele que tem 2 túnicas, reparta com o que não tem, com o que não tem nenhuma. Aquele que tem alimento, faça o mesmo, reparta com aquele que não tem. Chegaram-se também uns publicanos para serem batizados e perguntaram para João: mestre, que havemos nós de fazer? Então respondeu João: não cobreis além daquilo que vos foi prescrito, né? Interrogaram também os sacerdotes, os soldados interrogaram a João: e nós que faremos? Disse-lhe João: a ninguém queirais extorquir coisa alguma, nem deis denúncia falsa, e contentai-vos com o que vocês têm. Ora, estando o povo em expectativa, arrazoando com os seus corações a respeito de João,
se porventura seria ele o Cristo, né? O povo estava pensando que João era já Jesus Cristo. Respondeu João a todas essas pessoas: eu, na verdade, vos batizo em água, mas vem aquele que é maior do que eu e poderoso maior do que eu, de quem não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo no último dia. Foi o que João respondeu para esses israelitas. A sua pá ele tem na mão para limpar bem a sua eira e recolher o seu trigo ao seu celeiro, mas queimar a palha em fogo inextinguível. Então, todo aquele que seguir Cristo, né, vai alcançar a salvação, mas aquele que se tornar uma palha inextinguível vai queimar no fogo do inferno, porque não quer ouvir nem o que João está pregando e nem o que Cristo vai pregar, e João está já avisando de antemão. Assim, pois, com muitas outras exortações ainda, anunciava o evangelho da lei de Cristo ao povo. João anunciava, né? Mas o tetrarca Herodes, sendo repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão, que ele estava botando Gaia, né? João repreendeu a Herodes, porque Herodes estava botando Gaia no seu irmão, com a mulher dele, né? Então João repreendeu ele, repreendeu Herodes por causa de Herodias. Herodias era mulher do irmão de Herodes, e Herodes estava botando Gaia no seu irmão com ela, mulher de seu irmão, né? Por todas estas maldades que havia feito. Acrescentou todas elas ainda esta, e de dar a encerrar no cárcere. Então Herodes mandou prender João, porque ele falou com Herodes dizendo que ele estava errado em estar botando Gaia no seu irmão, né? Quando João falou isso, então Herodes mandou prender ele. Quando todo o povo foi batizado, tendo saído Jesus também batizado, e estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo de Deus desceu sobre Cristo, e em forma, né, corpórea, como uma pomba, e ouvisse do céu uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, né? Porque, meus amados irmãos, Cristo pediu a João Batista para batizar ele, para dar exemplo, né? Porque Jesus Cristo cumpriu a lei de Moisés, e Jesus Cristo vai cumprir também a sua lei, a lei de Cristo, as doutrinas, os novos mandamentos, que é a igreja de Deus, que Deus enviou por ele. Então, para uma pessoa ser batizada, né? Para uma pessoa ser batizada, tanto nessa época aqui de João e de Jesus Cristo, como também nos dias de hoje, para uma pessoa ser batizada, ela não pode ter pecado. Ela tem que se arrepender de todos os seus pecados, orar a Deus, pedir perdão a Deus e Deus perdoar, para ela se tornar uma pessoa cristã, para aí depois ser batizada, né? Uma pessoa cristã só pode ser batizada depois de ela abandonar toda a imundícia, todo o pecado, toda a maldade, e começar a seguir a lei de Cristo, que é a igreja de Deus. E aí será batizado nela, né? Mas se uma pessoa está cometendo pecado, ela não é digna do batismo, né? Ela não é digna. Cristo foi batizado também, Cristo pediu para ser batizado para dar exemplo, porque ele não tinha pecado, né? Então, uma pessoa, para ser batizada, ela tem que ouvir a lei de Cristo, né? Ela tem que ouvir a lei de Cristo, as doutrinas da lei de Cristo, aceitar essas doutrinas, né? Aceitar esses novos mandamentos, se arrepender verdadeiramente diante de Deus, para assim abandonar toda a imundícia e todo o pecado, e depois ser batizado. Ela só será batizada porque não tem mais pecado, não está mais em pecado, se converteu, né?
Então ela vai ser batizada, aí acaba de lavar aquele corpo material e recebe de Deus o espírito de adoção. E aí essa pessoa passa a ser chamada filha de Deus, como também Cristo é. Foi por isso que Cristo pediu para ser batizado também, mesmo sem ter pecado, porque o batismo é para a pessoa que não tem pecado. Não é para a pessoa que tem pecado. Porque a pessoa que está com pecado está morta para Deus. Então como é que ela vai se batizar? Não pode. Toda pessoa só é batizada porque não tem pecado, para servir dentro da lei de Cristo, dentro das doutrinas da lei de Cristo. É dessa forma. Mas as pessoas até agora, eu ainda não vi nenhuma pregação dessa, porque as igrejas que tem por aí é falsa, não entendem a verdade daquilo que Deus enviou através de seu Filho. Essa é a verdade para hoje, tá? Então o Espírito Santo desceu sobre Cristo, né? Corporalmente, como uma pomba, e Deus falou para ele assim: este é meu filho amado, em ti me comprazo, porque ele está cumprindo tudo quanto Deus deu a ele para ele fazer, para ele se tornar carne, para ele se tornar uma pessoa humana, para ele crescer, né? Para ele estar vivendo dentro da lei de Cristo. E é por isso que ele está sendo batizado. Cumpriu a lei de Moisés, porque ele é filho de, assim, corporalmente, do israelita. A mãe dele é israelita. A mãe dele não, né? A mulher que ele se fez, Maria, é uma israelita. José, que estava noivo com ela antes de casar, também é um israelita. Então ele tinha que cumprir o ritual da lei de Moisés para depois, quando completasse 30 anos, começar o ministério da Igreja de Deus dentro da sua nova lei, de suas doutrinas, de seus novos mandamentos, que é a Igreja de Deus, a única igreja verdadeira para a salvação de toda a humanidade, né? Meus amados irmãos e irmãs, continuando aqui, vai falar agora, não terminou, terminou aqui, né? Terminou aqui no batismo de Jesus, né? Que ele pediu a João para ser batizado, para dar exemplo que uma pessoa deve ser batizada sem pecado. Se tiver pecado, ela não pode ser batizada, né? Esse é o exemplo que dá no batismo de Jesus Cristo. Foi por isso que ele pediu para João ser batizado, porque ele está cumprindo tudo quanto o Pai ordenou. Nascer, crescer, está vivendo sem pecado. E aí ele se batiza porque não tem pecado. Da mesma forma, somos nós, né? Se nós queremos ser um verdadeiro cristão, se nós estamos buscando o caminho da salvação, o caminho da vida eterna, então vamos seguir, vamos obedecer toda a lei de Cristo, as doutrinas, os novos mandamentos, se tornando um cristão membro da Igreja de Deus nessa nova lei que Deus enviou através de Cristo. Aí você vai abandonar toda a imundícia, todo o pecado, porque a lei de Cristo manda abandonar tudo. A lei de Cristo manda, né? A lei de Cristo quer que se você for gay, deixe de ser gay. Se você for lésbica, vai deixar de ser lésbica. Se você bebe, farra, você tem que abandonar esse vício. Se você se prostitui, tem que abandonar. Se você rouba, tem que deixar. Se você mata, tem que deixar. Se você engana, tem que deixar. Se você usa batom, tem que deixar. Se você se pinta, tem que deixar. Se você, a mulher, corta o cabelo, não vai cortar mais. O homem tem que cortar o cabelo, não pode ter o cabelo comprido para parecer uma mulher. O homem tem que cortar o cabelo, não pode ter cabelo comprido. Mas a mulher tem que ter o cabelo comprido, não pode cortar. Não pode fazer tatuagem, né? Não pode fazer tatuagem, não pode usar brinco, não pode usar piercing. Não, isso é o verdadeiro cristão. Ainda tem... E eu vou viver feito uma véia? Tem que usar vestido longo, folgado, para não estar desenhando o corpo, para não causar pecado, e etc, tá? É mais de 100 mandamentos para ser cumprido dentro da lei de Cristo. Eu acho que dá mais de 100. Se for contar tudo direitinho, eu acho que dá uns 100 mandamentos
dentro da lei de Cristo, para uma pessoa que quer a salvação e a vida eterna. E tem que cumprir. Caso contrário, não chega lá, tá? Não vai chegar. Essa é a perspectiva para um verdadeiro cristão que está buscando o caminho da salvação e da vida eterna dentro da lei de Cristo, das doutrinas da lei de Cristo, dos novos mandamentos. Nada de lei de Moisés. Nada de lei de Moisés, tá, meus amados? Nada de lei de Moisés. Lei de Moisés é maldição. Lei de Moisés é maldição e não foi dada para nós. Para nós é a lei de Cristo, tá? Para nós é lei de Cristo, não é nada de lei de Moisés. A lei de Moisés foi para os israelitas, né? Olá, Mabel. Irmão Antônio, irmã Mabel, bem-vindo. Irmã Mabel, quem mais? Otto Center, bem-vindo, Otto Center. Sejam bem-vindos. Quem mais? DZWR, olá, oi. Gax, GAX, chegou, graças a Deus, bem-vindo. Adoro a minha live, obrigado, G. Gax, não entendi. GAX, adoro sua live, gratidão, obrigado. NNAJJ, boa tarde, tudo bem, graças a Deus. São as pessoas que estão aqui interagindo comigo. Gustavo Miguel, um beijão também para você, meu amado. Olá, tudo, olá. Que boa live, gratidão, Maria Kelly, boa live, obrigado. Ramil Domi, qual é o meu nome? Irmão Antônio. Raul, quero fazer amigo, vamos fazer amizade aí com o Ramil Domi. Quem mais? Usa 7473581635 464, oi. Como é? Simucho Quento, tudo bem. Simucho Quento, gosto muito, que bom. Fatinha, eu gosto, alô Fatinha. Mateus Tapitapi e Pastor Inácio, eita, ele botou aqui o Pastor Inácio. Você é tão interessante, obrigado, meu querido, obrigado, gratidão. User 78, gratidão aí pelo bastãozinho, User. User 70 79 19 15 580, sim. User, olá pessoal, oi. Fadela. Isso, botou isso. Wanda, eita, irmã Wanda, bem-vindo a todos. Aline Fernanda, toque uma música. Aline Fernanda, Yuki Tupi, tudo bem? Dona Rosa, fala mais, tô falando, Dona Rosa. Ateliê das gostosuras. Muita criatividade, obrigado. Do Rei, que bom, você tá bem? Estou, meu amor, espero que você também esteja, que Deus abençoe, meu amor. Travou aqui, deixa eu ver mais. Do Reis, adoro, gratidão, irmã Edu. Rosângela, toque uma música, alguma música. Dona Rosa, fala mais. Ateliê das gostosuras. Muita criatividade. Do Rei, que bom você tá bem, também já falei. Deixa eu ver aqui quem mais. Acabou, né? Acabou aqui. Gratidão a todos vocês que estiveram na minha live. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Vou encerrar essa live aqui no Facebook.